a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor, pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Bom dia para você, mãe, amiga, para você que entrou agora, pai, que a gente sabe que tem muitos papais assistindo a gente por aí. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui na Rádio RC Brasil. Muito obrigada por estar conosco nesse dia especial. Bom, o que a gente vai falar hoje é um assunto que eu amei. Eu falei, gente, quando eu escutei sobre esse assunto, eu falei, eu acho que seria propício. Inclusive porque nos Estados Unidos, agora a gente está no período de férias. Em agosto começam as aulas aqui. E para vocês que estão no Brasil, também tem aquelas 2 semaninhas de férias, depois volta novamente as aulas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho como que a criança aprende. Mas nós não estamos aqui só falando de como ela aprende na forma de brincar, na forma de socializar. Hoje a gente vai falar um pouquinho na forma de aprendizado infantil nas escolas. Como que eles aprendem na prática lá na hora que estão na sala de aula. E claro que eu não poderia deixar de trazer para vocês a nossa especialista sobre o assunto, com anos de sala de aula, formada em psicopedagogia, Eliane Cesanoves, que é ela que já esteve aqui conosco, falando de vários assuntos super importantes, profundos. Ela vai trazer para nós aí dicas, mamães, dicas de como a gente estar observando os nossos filhos, a forma que eles aprendem e de repente aí ver uma luz no fim do túnel, né? Para aquela criança que você pensa, meu Deus, será que tem solução? Essa aqui não aprende essa matéria. Não é verdade, Lia? Eu chamo a Eliane de Lia, tá, galera? Vocês também podem chamar. Lia, seja muito bem-vinda novamente. Que delícia ter você conosco aqui. Se apresenta para aquelas mamães e papais que não ainda te conhecem. Pode falar da sua formação, da sua experiência. E nós vamos começar esse assunto promissor. Bom dia, Jerusa. Bom dia a todos. Então, eu sou a Eliane, né? Sou formada em pedagogia, psicopedagogia e a continuidade, né, Jerusa, sempre em estar estudando formas de trazer o melhor aí para as nossas crianças, a melhor forma deles aprender, sempre estar atualizado aí no contexto, né? E vamos falar de um assunto tão importante, né? Cada criança é única, cada criança tem o seu desenvolver, a sua forma de enxergar o mundo. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa área tão boa de comentar, tão boa de discutir, e é uma forma da gente aprender também como que os nossos filhos aprendem, né? E super valioso, Lia, super valioso. Lia, com a tua experiência, conta pra nós quantos anos você tem de sala de aula? Já passei de 15 anos aí de sala de aula. 15 anos, né? E você é professora de qual série, né? Vamos dizer assim, crianças de qual a faixa etária de idade de crianças que você tem experiência? Ou teve todas já? Eu passei por todas. Tanto a educação infantil, que é fantástico, é tão importante, né? O desenvolvimento psicomotor da criança, a curiosidade, mas o que eu mais trabalhei mesmo foi o Fundamental 1. E quantos anos tem o Fundamental 1 pra gente que mora aqui nos Estados Unidos? Muda um pouquinho, então é interessante saber a idade para as mamães que estão nos assistindo, saber se você vai estar voltando, né, pro assunto mais para crianças pequenas. Não, você vai estar voltando no geral, como que vai ser essa nossa conversa?
no geral, Jerusa. Então, aqui a educação infantil vai até 5 anos e o fundamental 1 de 6 a 11. Perfeito. Perfeito, maravilhoso. Lia, eu tenho uma pergunta pra você, então, pra nós iniciarmos esse assunto, até como mãe é muito legal. Sou louca pra aprender, né? Porque eu tenho as meninas ainda nessa fase pequena. Então, pra nós mães aí de crianças pequenas é tão interessante a gente já estar observando. Poxa, às vezes a criança tem uma dificuldade numa matéria, não quer dizer que ela não seja boa naquela matéria. Talvez a forma que está sendo ensinada não está realmente ensinando, não é isso? Então, vamos lá. Como que os pais eles podem identificar a melhor forma de aprendizagem dos seus filhos? Começando aí pela família, né? Primeira responsabilidade é na casa, né? Isso mesmo, Jerusa. Então, é assim, os pais precisam estar atentos, né? Tanto observando quanto na escuta, porque as crianças elas vão mostrar como se fosse um favoritismo por algo. Elas vão mostrar preferência. Não que ela só aprenda dessa forma, mas é algo que vai estar assim muito mais acessível ao aprendizado a ela, né? Então, perceber o que chama atenção, né? Ela se diverte com o quê? Muitas crianças vão estar ali, né, canetinha, papéis, outras vão ser blocos, né, de montar. Então, eles vão nos mostrar, né, vai ser chamativo a forma que eles estão aprendendo. Tem criança que vai amar ouvir histórias, né, uma brincadeira muito legal é a gente contar uma história para a criança e depois ela recontar a história. Aqui em casa a gente fazia muito isso quando estava à noite, as crianças amavam lanterna, então nós brincava, né? Quem estava apresentando a história pegava a lanterna, então a lanterninha ficava assim, ficava o rosto, né? Todo no escuro, assim a gente apagava todas as luzes, só ficava a lanterna. E aí eles já estavam lendo, então eles liam o livro e eles vinham com a lanterninha ali e recontavam aquela história, era fantástico, assim, os detalhes. O que pode ser feito também recontar uma história, mas assim, como que ela faria essa história? Ou mudar o final, ou assim, pegar aqueles personagens e inventar uma outra história acima, né? Então, assim, é fantástico as experiências que a gente pode ter com os nossos filhos, e sem contar o vínculo que é criado nesse tempo, né? E também tem a questão da criança que ela é mais sensorial, né? Massinha de modelar, recortar. Então, é incrível, Jerusa, o quanto a criança ela nos diz assim o que é a preferência dela ali, que é a forma de aprendizado dela. Isso é maravilhoso, né? Como você falou ali, o que eu achei interessante é que, como o tema é como a criança aprende, muitas vezes a gente esquece de observar esses pequenos detalhes. Você falando, só o fato de você falar, como você fazia, né? No contar a história da imaginação que foi criada ali, desenvolveu praticamente muita conexão entre vocês e, mais que isso, muita criatividade eu vejo ali, né? Pelo fato de que, Sim. imagina eles terem que recontar a história, é sinal que eles tiveram que prestar muita atenção no que estava sendo contado, né? E caso não tenham prestado atenção, recontar, ou seja, volta eles realmente para aquele livro, né? Impossível de esquecer, até na fase adulta, né? Muito, muito interessante. Então aí, papai e mamãe, acho que primeiro passo da Lia né, Lia, é tomar atenção aí como seu filho brinca. Observa aí a fase de criança pequena aí na escola, na área fundamental, como que eles brincam, para de repente essa é a primeira dicasinha, né? Lia, você sabe me dizer assim, atividades que nem você citou agora, né? Uma atividade você citou, mas assim, quais atividades simples os pais podem fazer em casa para estimular o aprendizado, né? Que nem você falou, você deu algumas dicas da massinha, mas tem alguma outra forma que eles podem observar? Por exemplo, a criança não vai bem em números, ou a criança não vai bem numa leitura, ou a criança, de repente, tá numa fase que talvez entre num outro assunto, não sei, você até pode falar se for, tá numa fase que não quer ir pra escola, então tem alguma barreira acontecendo. Às vezes não é só o aprendizado, é alguma outra coisa emocional acontecendo. Então, assim, os pais muitas vezes estão ali, né? O que a gente faz? É hora de corrigir, é hora de ser firme, é hora de ser permissivo? O que nós fazemos? O que você sugere aí nessa conversa toda? Assim, o não querer ir para a escola, Jerusa, é um ponto gritante, chama muita atenção. O que está acontecendo?
A gente não pode cair no erro de que achar que a criança está com preguiça geralmente, principalmente as crianças menores, eles nos dão um alerta. O que está acontecendo nesse ambiente, né? Já acompanhei casos de a mãe ter que mudar o filho realmente de escola e a criança passou, sabe, essa fase de algo estava acontecendo naquela escola, naquele ambiente, e a criança sinalizou, né, não quero ir, e a mãe mudou a criança de escola, e realmente essa criança teve um desenvolvimento bem diferente, e estava acontecendo algo na escola, né, onde essa criança estava sofrendo algumas coisas. Então, isso chama muita atenção, fiquem bem alertas, bem atentos, procurem saber, conversar com a criança, não cobrando, mas vai brincar de escolinha com ela ali, ela já vai contar muita coisa. Então, sempre na investigação, sabe? Nunca cobrando ou amedrontando a criança, mas assim, tentar falar de uma forma que ela venha confiar nos pais a falar o que está acontecendo. Tem criança muito pequena que ela não vai conseguir falar, mas eu digo, quanto menor, mais chama atenção. Por que que essa criança não está querendo ir, né? Então vamos lá, Gi. Tem várias formas, né, dessa criança, da gente trazer brincadeira para os nossos filhos, para essa criança aprender. Tem crianças que elas vão gostar de resolver problemas, então você vai ter que trazer questão de curiosidade, Um exemplo, jogos Lia, um assim. exemplo para problemas, questões de problemas e a curiosidade. Você lembra algum de Então, cabeça ou te coloquei na fogueira? não, caça ao tesouro, né? Que Olha que criança que legal. não gosta de caça ao É tesouro? verdade. Digamos assim, meu filho está com assim, alguns problemas na questão de matemática. Eu vou fazer um caça ao tesouros bem simples, né? Então, eu vou trazer vários materiais, eu posso trazer, digamos, material escolar mesmo, até para, né, para que a criança esteja interagindo, coisas que a gente tem em casa, palito de sorvete. Então, a criança, de repente, no primeiro local, ela tem que contar quantos palitos de sorvete tem, e ali tem uma soma. Beleza, a criança vai fazer a soma, né? Você coloca lá no palitinho de sorvete com um elastiquinho, ela tem que somar os dois massinhos, para ela poder pegar o próximo papelzinho. Então, é coisas simples. Eu te digo, eu te garanto, Jerusa, quanto mais simples, mais eles avançam, porque você começa sempre do básico para depois, sabe, ir trazendo desafios maiores. Então, sempre comece pelo simples, porque a criança, ela se encoraja, eu consegui fazer isso. Então, aquilo para ela traz assim uma sensação de eu posso, entende? Essa Maravilhoso. autoconfiança. Então, assim, tem vários, tem criança que só gosta de jogo tabuleiro, tem criança que não gosta de jogo tabuleiro, e tá tudo bem, cada um vai aprender de uma forma, né? Cada um é diferente, nós somos diferentes. Não É. seria diferente com os nossos filhos, né? Tem criança que ama brincadeira ao ar livre, então assim, ó, caixa de papelão, onde tem uma pequena rampinha, sabe, para descer na grama, assim, é a coisa, a criança vai ter a sensação melhor do mundo. Levar potes para brincar, esconder bolinhas, né? Então vai trabalhar ali memória, né? Olha, onde que tá a bolinha? Vários potinhos de sorvete ou copinho plástico, né? Então, assim, culinária é uma coisa fantástica, porque a criança ela vai ter que usar a balança, ela vai ter que usar medidas, então isso é para crianças já maiores, né? Que estão trabalhando ali em sala de aula a questão de medida, quilo, né? Também tem de metros, né? Vamos ver quantos metros o fulano consegue pular. E daí marca e vai medir ali, pega uma trena. Então, tudo isso é fantástico e desenvolve, né? O que a gente consegue trazer fora de sala de aula vai contar lá na sala de aula para que a criança ela vá bem nos estudos. Passeio na natureza, conversas de perguntas e respostas, digamos assim, eu quero falar, sabe, você criar esse hábito, eu quero conversar com os meus filhos, mas muitas vezes se eu for ali perguntando direto, eles não vão responder. Então eu trago um pote de vidro, de plástico, seja o que for, e assim, olha, cada um tem direito a fazer perguntas e você pode colocar o nome de quem você quer que responda. Digamos assim, eu quero perguntar algo para você, Jerusa, eu coloco lá para Jerusa e faço a pergunta. E aí a gente coloca todos esses papéis dentro do pote, depois cada um vem tirando. Olha, essa pergunta é para Jerusa, mas você também pode colocar, não precisa colocar ali quem perguntou, porque a gente já vai conhecer a letra, né, da Uhum. pessoa.
Mas assim, eu não entendi muito bem essa pergunta. Você pode ali, olha, poderia me explicar o que especificamente você quer saber sobre isso? Tem coisas que se a gente não souber, a gente realmente vai falar para os nossos filhos, olha, eu vou procurar entender uma forma de te explicar melhor isso. Eu não quero só te falar, eu quero que você consiga entender exatamente o que eu quero falar e eu quero entender exatamente o que você quer me perguntar. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir responder na hora e tudo bem, a gente vai pesquisar para trazer a melhor forma de falar para essa criança, contando sempre com a idade dela, sempre no simples, né? Porque nós já temos a cabeça de adulta, a gente já passou por várias situações. Então, a criança, a gente não pode esquecer que eles são simples. As perguntas deles é muito simples. É só a gente imaginar quando a gente era criança, como eram as nossas dúvidas? Como que a gente pensava, né? O que a gente estava vendo? Porque a gente está num crescimento, sabe, Jerusa, de conhecimento. Então, é importante também a gente respeitar a idade de cada criança. Por isso que a Correto. internet acaba sendo algo tão perigoso, porque ali está, né, Aberto jogado a tudo. várias as idades. Então, coisas que os nossos filhos muitas vezes não têm maturidade de estar vendo. Correto, Lia. Muito interessante, né? Então, resumidamente aí, para nós papais e mamães aí nessa fase de entender um pouquinho a forma de aprendizado, né, Lia? O que eu entendi é que o importante é a gente conhecer mesmo a simplicidade ali dos nossos filhos, né? Tentar respeitar que a idade, né, de cada criança, então muitas vezes não assumir que eles têm que saber, porque eles estão indo para a escola, então eles têm a obrigação de saber, lembrando que eles têm todo um desenvolvimento, certo, Lia? De desenvolvimento de raciocínio, de maturidade infantil e também as dificuldades, né? Como são para nós, né? Eu adorei tuas dicas de conexão e coisas que é possível qualquer pai ou mãe participar, né? Não é uma coisa assim que tá pedindo um bicho de 7 cabeças, como se diz o ditado popular, né? É algo assim que dá para ser feito em todas as famílias, né? Independente vamos, se a pessoa tá financeiramente bem ou não é uma coisa que vai ter que quebrar o banco para ir lá fazer. Então não é comprar aqueles jogos mirabolantes que está vendendo por preços inacessíveis. É algo simples, que quanto mais simples, mais a gente atinge o coração aí das crianças, certo, Lia? Muito interessante. Posso dar um exemplo aqui, Jerusa? Pode dar um A exemplo. massinha de modelar, né? Quando a Certo. criança está na parte da alfabetização, aprendendo as letrinhas. Então, você pode fazer com ela a letra A, né? Pode mostrar para ela a letra e ela copiar, pôr a massinha em cima, né? Você pode fazer a letra A numa folha mesmo, um pouco maior, e a criança, ela colocar a massinha em cima, né? Depois ela faz sem estar colocando em cima da massinha. A gente usa muito também a questão do trigo, né? Num prato, para que a criança ela venha desenvolvendo essa coordenação motora, né? Das letrinhas. Na matemática, a gente também pode usar massa de modelar, então você coloca lá o número 5 mais 2. Então, a criança vai fazer 5 bolinhas com a massinha, né? Então, veja, você está desenvolvendo a coordenação motora fina também com essa criança, né? Então, ela faz 5 bolinhas e daí mais 2 bolinhas. Daí o resultado, 7 bolinhas. Então, assim, tem inúmeras coisas que a gente pode utilizar com os nossos filhos, mas muitas vezes a gente quer fazer aquele extraordinário. Não há necessidade, é o simples, né? Eu tive uma criança também que ela estava com dificuldade de ler, né? Ela não conhecia as letras com 10 anos, e aí eu montei um dominó, que era o jogo que ele sabia jogar. Ele sabia jogar dominó, porque ele via as cores, né? Ali no dominó, ele vem separado por cores, então ele unia as cores ali. E nós criamos um jogo de dominó com a inicial da letra dele, do nome dele. E foi fantástico ali, parece que deu aquele despertar, sabe? Assim, opa, o meu mundo é muito maior, tenho muito mais coisa para aprender do que só escrever meu nome, né? Porque ele copiava o nome, então ele não sabia as letras. Foi algo fantástico, sabe, Jerusa? Enriquecedor, assim. E o que despertou, talvez, Lia, pode ser pelo fato dele gostar do jogo de dominó, né? E eu Então era uma coisa criar. que é prazerosa, não era uma coisa que assustava, né? Que a gente escuta muito assim que o bloqueio também acontece, né? Você pode corrigir, é correto ou não,
O bloqueio acontece em algumas crianças justamente pelo medo da decepção que os pais vão ter dela. Então, às vezes, ela bloqueia, ela não quer fazer aquela lição de casa, eles não querem fazer aquela tarefa, porque eles sabem que eles estão com dificuldade e os pais vão se decepcionar quando verem o problema, né, que eles não estão entendendo. Então, algumas crianças resistem a aprendizagem dentro de casa e às vezes, né, os pais pensam que é preguiça, é falta de interesse e na verdade é puro medo talvez de decepção, né, da decepção do pai e da mãe. Então quando o pai e a mãe entram de uma forma mais leve com essas dicas que você acabou de dar, fantástico, porque ele está brincando, mas ao mesmo tempo ensinando, né? Porque acaba que eles aprendem. Para crianças pequenas, Li, aqui também nos Estados Unidos a gente tem muito aquele jogo Uno. Não sei se vocês têm isso aí. Nossa, ontem eu estava jogando com as minhas filhas. Como é interessante, né? Para a pequena que ainda não entrou, né? No prézinho, vai começar. É muito legal, porque eles já sabem, né? Cores e números, já são crianças, assim, rápidas para esses detalhes. Mas o quanto que, às vezes, uma brincadeira faz com que eles possam ser mais focados, prestando atenção ali no jogo, né? Tentando evitar realmente assim, peraí. E dá o tempo da criança também, eu percebi isso, Lia. Muitos pais apressam demais, como se a criança já tivesse naquele desenvolvimento que eles estão. Vamos que você tá lerda. Aí vem toda uma nomear e às vezes a falta da paciência também pode ser um bloqueio, né? Então ter todo um cuidado né, com as crianças. Você falou algo muito interessante aí, Jerusa. O processo da aprendizagem, o educar os nossos filhos, ele não pode ser algo rápido, ele não pode ser algo assim de que, porque tudo é fase, né? O que vão ficar são as nossas atitudes diante dessas fases. Então, assim, a gente entender que cada criança tem um processo, né? Cada criança, por mais que a gente possa ter 4 filhos, 5 filhos, todos são diferentes, né? Pode ter gêmeos, eles são diferentes. A forma de aprendizado, a forma de olhar a vida. Então, a gente entender que nós também temos o nosso tempo para aprendizado em muitas coisas, né? Então, o jogo ele vai nos permitir também a frustração. Isso é tão importante, porque na nossa vida, principalmente adulta, nós vamos levar muitos nãos. E como que a gente vai lidar com isso? Então, é lá na infância que a gente já começa também, né, a entender que errar faz parte do aprendizado. Quantos erros a gente comete hoje como adulto e a gente está aprendendo, imagina uma criança, né, que ali está no cru, está começando a aprender, né, coisas da vida. Então, a gente entender que errar faz parte, e é tão bom quando a criança ela erra, ela se permite errar, para depois ela aprender, né? O pior é a criança que ela não quer fazer com medo de errar. Exato. Então a gente precisa trazer essa liberdade, assim, errou, olha aqui, a gente viu onde ela errou, e aí a gente vem mostrando, é tão bom quando a criança mostra o erro dela, que daí a gente consegue corrigir, sabe? Olha, então no caso, vamos dizer lá, a criança, né, muito, muito cobrado ali na escrita, né, a criança escreveu só com, de repente, um R, era 2 R's, no caso de vocês tem muitos 2 Os, né, então, assim, daí a criança, olha, essa palavrinha a gente acrescenta mais uma letrinha, né, então é importante permitir que a criança erre. Correto. Porque é errando que a gente aprende. Com certeza. Até tenho algo bem legal para comentar, Lia. Eu vou pedir aí a tua paciência, porque a gente já vai voltar com você, porque está sendo um assunto super enriquecedor. Eu quero também passar aqui para agradecer, né, aos patrocinadores da Rádio RC Brasil, a pessoa do pastor Francisco Pires, que está sempre aí por trás, né, nos ajudando a trazer essa notícia para vocês, juntamente com a Igreja RCN e com o Brazilian Deeple Salão, que faz parte aqui dos Estados Unidos também. Obrigado pelo apoio. A gente vai rodar a vinheta e já vamos voltar com mais um assunto interessante, Eliane Cesanovski, com você hoje. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo.
E estamos de volta aqui, mais uma quinta-feira, pela Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Seja muito bem-vindo, pai, mãe, tio, tia, para você que está aí nos assistindo. Seja bem-vindo. Hoje nós estamos falando como que a criança aprende, né? Nós trouxemos mais uma vez Eliane Cesanoves, que é psicopedagoga, tem mais de 13 anos de sala de aula, explicando para nós um pouquinho a importância de a gente conhecer, né, as formas de aprendizado dos nossos filhos, como é simples, né, a linguagem da criança no aprender dentro de casa. Nós não precisamos aí quebrar o banco, gastar com coisas mirabolantes que hoje, né, a mídia oferece para aprendizado. Você pode simplesmente, como ela falou, num papel, numa caneta, num tempo de conexão, uma historinha embaixo do cobertor com uma lanterna, você pode aí conhecer como ampliar, né, o conhecimento do seu filho, tanto na área pedagógica da escola, quanto também na área emocional, né? Conhecer o porquê de alguns bloqueios, não quero ir para a escola hoje, depois não quero ir para a escola novamente, aí tem algo mais profundo que precisa aí ser observado por nós pais e mães, aquele olhar atento, cheio de amor. E Eliane estava falando, Lia, bem-vinda novamente aqui, para aqueles que entraram agora, Lia, nós estávamos conversando, né, Lia? Aqui a respeito da parte que você comentou, né? Da gentileza. Eu vou falar essa palavra porque foi muito a forma que você falou, gerou no meu coração. A gentileza de a gente saber o corrigir, né? E também com doçura de tentar entender que nossos filhos, eles têm um tempo para aprender, como nós, né? Depois de adulto, nós que viemos aqui, Lia, para os Estados Unidos, temos que aprender como analfabetos a falar novamente, porque nós viemos para cá adultos, muitas vezes graduados, com PhD, com mestrado e somos analfabetos na língua, né, na língua do país, que é inglês. E quantas vezes temos que começar indo para a escola do zero? Então, a gentileza que as crianças, eles lidam com isso com os pais, muitas vezes ali corrigindo, ajudando os pais a aprenderem, né? E que a gente possa entregar isso para as crianças e nos lembrarmos que quando a gente vai aprender algo novo, independente se é de uma língua, né, Lia? Que a gente possa entregar também esse carinho e esse cuidado e respeito de que a pessoa precisa de um tempo para assimilar. Era isso que você estava falando, né, Lia? Sobre esse tempo, eu acredito, né? Da pessoa estar em aprendizado. Então, Isso, Jerusa. Assim, então, se a gente vê na escola, é dividido por idade, sabe, Jerusa? uhum, Então, assim, existe uma forma dessa criança estar aprendendo que é mais predominante. Então, vamos dizer que as fases das crianças, né? Se a gente. Vamos falar aqui meio por cima, assim, criança até os 3 anos de idade, né? Ela é mais sensorial. É aquela criança que ela tem que estar tocando no brinquedo, ela tem que estar visual, talvez, Lia? Né? Porque eles visual, ainda estão se barulho. compreendendo a se comunicar, né? Isso, então, assim, não que uma criança de 8 anos não possa ser sensorial também, né? Não possa ser o sinestésico, que a gente chama, né? Que é através de movimento e toque, porque cada um vai ter a sua forma, né? A gente vai usar os 5 sentidos quando a gente está preparando até as aulas para os nossos alunos, a gente traz esses 5 sentidos ali para que todos possam, né, ser alcançados nessa aprendizagem, né? Mas então, assim, a criança até os 3 anos ali, Jerusa, ela vai estar explorando o mundo, né? O bebê é com a boca, né? Ele vai estar mordendo, ele vai estar segurando, vai estar jogando, né? Os sons, por isso que tem muito ali o chocalho, os brinquedos são mais voltados para imitar os animais, isso faz parte, gente, é muito bom tudo isso, porque vai ajudar lá na alfabetização dessa criança, né? Os sons fazem muito sentido para a educação infantil, né? Uhum. Se a gente falar ali, vamos dizer, de 3 a 6 anos, né? Também um aprendizado lúdico, uma interação mais social, a criança ela já está brincando com outras crianças, né? Então isso vem ganhando mais força nessa fase, nessa idade. A gente sabe que é a fase do faz de conta, do porquê, né? Quem que não passou a fase do porquê com seu filho? E responda todos os porquês. Ele está perguntando porque ele é curioso, ele está aprendendo através dos porquês, né? E que bom que o filho está perguntando, né, Jerusa? Isso é importante. Uhum. Então, né, os jogos em grupo,
que é uma ferramenta poderosa ali para desenvolver o cognitivo e o social, né? A interação dessa criança ali no grupo. Né? E a gente sabe que essa fase, a curiosidade é a mil, eles querem saber, querem mexer, querem, né? Então, a gente precisa deixar, claro que com cautela, né? Aquilo que vai Certo. machucar, a gente vai falar Lógico, que o porquê retirar que não da pode. visualização. Isso. E Li, até eu queria fazer uma pergunta para você referente a isso. Me chamou muita curiosidade quando você começou a falar, né, da fase dos porquês. Quantas vezes a gente, como pais e mães, sem querer, a gente pode cair naquele hábito da pressa do adulto, né? Que tem aquela frase, né? O adulto cansado, ele tá sempre correndo e às vezes não tem o tempo que a criança precisa. Mas quantas vezes eles calam os porquês? Por justamente falar, isso não é pergunta para você. Porque sim, porque eu mandei, porque não te interessa. É assim, até uma grosseria. Nós não falaríamos isso com outro adulto, né? Mas falam com as crianças, né? Qual é a sua dica para que o pai e a mãe possam mudar esse hábito mal educado até, falando corretamente, mal educado, de expor essa pressa, esse momento, porque imagine, daí chega a fase da adolescência, Lia, e os filhos se trancam no quarto, eles não querem conversar, eles não querem se abrir. Aí os pais querem que eles se abram. Meu filho não fala comigo, não quer, tá rebelde, mas todas as vezes que ele tentou, ele foi calado na infância. Você pode dar dicas para os pais para que eles possam saber dar aquela mudada na forma de falar, talvez, né? Ou se reconhecer, talvez? Jerusa, tudo passa, tudo é fase, né? Tem a fase do colo, tem a fase da fralda e tem a fase do porquê. Então, assim, essa fase do porquê, ela vai passar. Então, assim, é importante a gente entender que essa fase do porquê nos aproxima dos nossos filhos, nos aproxima das crianças, né? E se eles estão perguntando, realmente é curiosidade que eles estão tendo. E a gente tentar, o que a gente conversou até agora, falar de uma forma simples. Muitas vezes a gente quer elaborar a resposta, e não há necessidade, né? Muitas vezes a gente dá uma resposta simples, assim como a pergunta foi simples, a resposta ser simples. Se ela tiver curiosidade, ela vai continuar perguntando, né? Sim. Então a gente entender assim que tudo é fase, né? E assim, se a gente conseguir participar de cada fase dos nossos filhos, cada fase da criança, é fantástico, porque assim, o vínculo realmente ele é criado desde o útero, né? E todas as fases ali da criança, nessa parte do desenvolvimento infantil, na parte da adolescência, que nem você comentou, muitas vezes a gente acaba estando numa vida corriqueira, né, e acaba deixando passar o bem mais precioso que são os nossos filhos. Tanto que a Bíblia traz, né, que filhos são bênçãos de Deus. Então a gente entender que a bênção maior que a gente tem ali são os nossos filhos, né, e a gente criando esse vínculo para que possa ser levado para uma adolescência, então ali o porquê ele vai te trazer essa abertura para que a gente possa estar respondendo aos nossos filhos, ensinando os nossos filhos. E até ter diálogo, né? Então a gente aproveita essa fase, assim, a gente olhar como pais para que cada fase dos nossos filhos são oportunidades que a gente está tendo de estar mais um dia com eles, né? Então a gente entender que realmente é uma bênção de Deus para a nossa vida, né? Mesmo os porquês, mesmo aquela criança que pergunta porquê para tudo, não tem problema, essa fase vai passar. E o importante é responder, né? Esses porquês de uma forma simples, né? A Lia nos passou essa informação. Muitas vezes, ou talvez o calar do pai e da mãe é justamente por não ter uma resposta naquele momento, porque parece ser muito complexo, mas às vezes responder de uma forma simples, né? Ou talvez usar até aquela delicadeza e falar, sabe, isso tudo que você pergunta, eu uso muito isso em casa, eu falo assim, tudo que você pergunta é muito importante, eu adoro. E sabe, tem coisas que a mãe realmente não sabe, que inteligente essa pergunta. Vamos tentar pesquisar, mãe, vamos na biblioteca, vamos ver se a gente acha a resposta. Né? Aí é lógico, vai ter que ter aquele dia para a biblioteca, vai ter um dia para... Mas a criança já se sente assim, opa, peraí, tudo que eu pergunto é importante. Tem, né, Lia, tem uma certa... eu sou importante aqui, né? Não é assim, tudo que eu falo é besteira, ou então tudo que me preocupa, né? No caso, como criança falando, tudo que me preocupa é deixado de lado, porque os adultos têm coisas mais importantes, então essas perguntas não são importantes. E, na verdade, para o mundo infantil é extremamente importante, certo, Lia?
né? Você estava falando aí, comentando da parte lúdica, né? Das idades, e tocou muito profundo no meu coração, porque como eu trabalho com crianças também, né? Você já sabe um pouco, eu trabalho com crianças, esse desenvolvimento infantil, de ter feito shows específicos para cada idade, como isso foi enriquecedor, porque toda vez que você está lá brincando com as crianças, que para vocês que não conhecem, esse é o meu trabalho, eu trabalho, né, com crianças, eu faço animação infantil, e isso, cada vez que eu estou na frente dessas brincadeiras lúdicas, a gente vê o desenvolvimento deles, o olho brilha, a curiosidade, até que eles podem estar desatentos, mas opa, agora falou comigo. É como se tivesse realmente clicado uma chave, né? A forma com que a gente apresenta uma brincadeira, né? Porque tem a própria brincadeira, certo, Lia? Até a própria brincadeira, ela pode ser desinteressante se estiver com a criança, como você falou. A criança não se atrai por aquele tipo de brincadeira. Talvez ela vai se atrair por outra brincadeira mais tranquila, mais de leitura, outras mais de correr, de brincar com a caixa. Até ali. Então, que dirá o aprendizado, que é uma coisa, assim, aborrecedora, né? Porque é uma coisa repetitiva de todos os dias. Adorei, Lia. Adorei. Lia, eu queria te fazer mais perguntas, porque assim, nossa, se eu puder, eu fico com você até amanhã. Existe alguma idade que você... em que uma forma de... Eu vou até ler para você a minha pergunta, tá? Existe alguma idade em que uma forma de aprendizado é mais predominante? Sim, Jerusa. Até comentei um pouquinho antes sobre isso, né? Se a gente fosse separar a questão do aprendizado, né, por idade... a primeira infância, que a gente chama até os 3 anos, né? Onde a criança é mais sensorial, né? Que até comentei sobre o chocalho. Isso seria predominante. Isso, porque é onde a criança ela tem a necessidade, né? De ela palpar o brinquedo. Muitas vezes a criança está mordendo tudo que você dá para ela, ela põe na boca, né? E o não verbal, né, Lia? Porque ainda não fala, né? Ainda não tem a vocalização, ainda não sabe expressar então verbalmente. Então precisa do sensorial. Isso, a gente traz a questão dos brinquedos com som, né? A gente faz isso também, quanto mais barulho a criança faz, mais calma ela fica, né, nessa fase. Então, montar ali pôr uma garrafinha de água, Jerusa, pedrinhas, areia, né? E fecha bem, tampa bem essa garrafinha ali com coloca muita uns glitter também. E ela... tem criança que né, a gente já fez em sala de aula, coloca água na garrafa, glitter, algumas coisinhas ali que a criança, né, fica brincando ali com a água. Cuidar bastante, porque eles, né, a fase do dente, eles mordem, então cuidar bastante com essa questão, tá sempre em alerta ali com o brinquedo que essa criança vai estar na mão, né, tanto que tem, né, muitos brinquedos que não podem ser oferecidos para crianças maiores de 3 anos. Isso a gente tem que ficar bem alerta, porque perigo de fase, engasgar, né? Até os 3 anos é a fase que a criança engasga bastante. Porque coloca tudo na boca. Tudo na boca, Verdade. A gente tem que estar alerta a isso, né? Exato. Que nem nós estava comentando ali, né, Jerusa, do 3, vamos dar assim, dividir ali só para a gente ter uma noção, né, que ele é muito mais além, né, que isso. Cada idade tem a sua forma de aprendizagem, né? Mas ali 3 a 6 anos, que a gente comentou que as crianças são muito curiosas, né? Então, assim, eles querem correr, eles querem extrapolar, eles muitas vezes não param, né? Já viu crianças que os pais estão levando na igreja, aquela criança não para. Não tem problema, é outra fase que vai passar. O importante é estar levando. Né? E educar também com carinho, né? Mostrando para eles a diferença. Porque muitas vezes os pais confundem isso, né, Eli? Eles podem achar que, então, porque criança tá na fase de pular, gritar, então vou deixar em todos os ambientes. Aí entra também a negligência da educação, porque aí você tem uma oportunidade de estar explicando. E haja paciência, porque não é uma coisa simples. Não é uma coisa que eles vão fazer de jeito nenhum, sem que você seja realmente ali explique, repita, né, Lia? É uma forma de educação também. É algo necessário, né? Então, tudo é oportunidade, né, Jerusa? Todos os momentos são oportunidades para a gente estar com eles, né? Então, nessa fase que a gente comentou de 3 a 6 anos, onde a criança já começa a interagir com outras crianças, isso é bem importante também para a parte do desenvolvimento cognitivo e social. E também, né, Jerusa, após os 6 anos, você com certeza percebe isso, crianças maiores
que elas gostam até de muitas vezes do sensorial, de estar fazendo barulho com alguma coisa ou estar criando alguma coisa. Então, Não existe assim, uma regra, essa é a verdade. É isso, cada um único e a gente aprendendo com eles. É isso. isso mesmo, cada um vai ter uma forma, né, de aprendizado. Então, a criança ela vai demonstrar essa preferência, como a gente já comentou. Então, Uhum. depois dos 6 anos, a gente vê ali mais a escrita, né, a leitura, é onde começa a desenvolver toda essa estrutura, né, da alfabetização. Então, a raciocínio lógico, a criança já começa a ter, assim, a ter alguns jogos mais desafiadores, claro que dentro da idade dela, porque se a gente traz algo que é além, ela vai sempre se sentindo incapaz, né? Então, sempre trazer o simples primeiro para depois algo mais complexo, né? E tanto em sala de aula a gente os próprios livros trazem essa forma de aprendizado, né? Algo simples e depois vem desafios, né? Tem livros que até está escrito desafio, curiosidade, né? Então, isso tudo é para que a criança venha, né, estar desenvolvendo essa aprendizagem, né? De uma forma muito mais agradável para ela. E assim, sempre, né? Sempre, Jerusa, o individual de cada criança vai prevalecer, né? Tem crianças, na mesma turma a gente percebe, né, crianças que elas têm mais facilidade com uma coisa, outra é mais com artes, outra é mais com ciência, então assim, a gente sempre entender que a criança, ela vai ter a fase da aprendizagem dela, né, a forma dela desenvolver, ela não vai saber tudo, mas tem coisas que realmente ela vai se sobressair, tem coisas que não. Então, a gente ter esse olhar também, né, sempre é o que a gente falou bem no comecinho, observar e ter essa escutativa, para a gente perceber como essa criança está aprendendo, qual é a preferência de aprendizagem dela, né, e Super estímulos sempre. interessante. Super interessante, Lia. A gente só agradece a tua presença nesse sentido e eu acho importante ressaltar também, né, que muitas vezes a mãe e o pai recebem aquele um diagnóstico, né, uma como fala em inglês, seria disability. Uma E aí, Lu, o que eu traduziria o disability em português? Como se fosse... É difícil, né, a gente traduzir ao vivo aqui, né, a cores. O que eu quero dizer, Lia? Tô dizendo assim, muitas vezes o pai e a mãe que recebe aquele diagnóstico, também A ele pode... dificuldade? É como se fosse uma dificuldade. Mas não é isso ainda a palavra. Mas enfim, desabilidade, não sei se seria um português correto, uma desabilidade. Enfim, Aquilo que ele não tem habilidade para fazer. exato, às vezes até como clínico, né? Como se tivesse que tomar ali, de repente, um medicamento para aquilo, ou tivesse que fazer uma outra terapia para aquilo. E muitas vezes eles podem, não estou falando que é toda a situação, mas eles podem também ter um olhar um pouco mais para o simples. De repente, em vez, como você falou, de saírem só seguindo um diagnóstico, também observar se, de repente, até dentro dessa simplicidade do brincar, do conhecer um pouco mais como o filho aprende, pode existir a solução do problema que foi apresentado de uma forma mais simples, né? Então, hoje a gente trouxe bastante a simplicidade, né, aqui, no sentido de um olhar mais atento, um olhar com mais conexão, porque às vezes na correria, a própria correria, é fácil olhar uma pessoa ir lá diagnosticar, porque isso, porque aquilo, que hoje a gente sabe que tem muito, né? Tá saindo muitos diagnósticos em todas as áreas e muitas vezes, não quer dizer que a criança não tenha nenhuma disability, nenhuma dificuldade, porém, muitas vezes pode ser também que não seja essa a necessidade principal, que pode ser antes mesmo de intervir com medicações, pode muito bem intervir com soluções práticas de pequenos detalhes de conexão, que ali esteja uma solução, né? Assim, mais calorosa, né, que a criança responda de uma forma até mais suave, né, sem ser assim medicada para isso, né, eu acredito. Mas é claro que isso é opinião, né, isso não é uma coisa que a gente está falando aqui que o pai e a mãe têm que fazer. É só um olhar diferenciado, talvez, né, para um lado mais simples. Tem casos e casos, né, Jerusa, por isso que é importante... né, quando se tem um diagnóstico, procurar, ou, né, geralmente quem dá os diagnósticos são neurologista, psiquiatra, né, mas a gente vê a importância, assim, da terapia para essa criança, né, seja psicopedagógico, seja psicologia, mas, assim, os pais estarem procurando esse profissional, né, na Presentes clínica, também, né?
Estarem Na clínica vai presentes. se trabalhar muito a questão de jogos, né? Porque é uma forma que a criança aprende, é uma forma, principalmente a criança mais nova, um adolescente também vai aprender através de jogos, porque aí a gente cria estratégias, perguntas, né, para que esse adolescente venha conversando, falando. Então, assim, principalmente é o que você falou ali, pais presentes, isso faz muita diferença na vida de uma criança, traz muita segurança, né? Para essa criança, e quem que não quer ser ouvido? É. Nós Inclusive até adultos, imagina a criança. isso mesmo ali. Inclusive até se caso, né, receber o diagnóstico de algo, de alguma dificuldade, né, a pessoa pelo menos estar em contato com esse neuro, com esse profissional da área, não simplesmente soltar a terapia meia hora ali, ele que se vira, chegou em casa, não preciso fazer nada, né, porque ele já está sendo tratado ali. Não, muitas vezes o tratar dentro de casa vai dar mais resultados do que aquela meia hora numa terapia, né? Eu Então, não sei observar isso. não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aqui, né, em especial no Paraná, em Curitiba, tem lugares que são feitas reuniões para pais atípicos, né, no caso, digamos, um TEA. Os pais aprenderem um pouco mais sobre essa criança, né, e assim, abre muito, sabe, Jerusa, a visão, porque os pais começam a perceber, peraí, se eu fizer isso, vou ajudar meu filho nisso. Então, quando o pai recebe um diagnóstico, a importância, né, desse pai pesquisar sobre, né? Exato. Não quer, eu não quero levar meu filho para terapia, então seja o pai que faça essa terapia, para poder acolher essa criança. Sim. Porque, assim, a gente não pode ficar a par do que está acontecendo com os nossos filhos. Jerusa, é tudo uma fase, tudo passa. Então, que a gente não venha perder, né, esse momento com os nossos filhos, independente se tem diagnóstico, não tem diagnóstico, que a gente possa se dedicar, né, a conhecê-los mais, a procurar entender, né, o que eles estão passando, como que eles estão pensando, para a gente poder estar sendo esse suporte na vida deles. Eles vão crescer, né, então que a gente possa desenvolver neles, né, um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, amoroso, para que eles tenham, assim, essa certeza, sabe, de serem amados, para que eles possam crescer, Florescer, né? criar asas e voar, né, da melhor maneira possível, mas uma forma, assim, que eles estejam, que eles se sintam acolhidos, que eles se sintam encorajados a viver a vida deles. Muito bem. A gente Obrigada, não vai Lia. ser perfeito, mas que a gente possa procurar, sabe, fazer diferença. Estamos aprendendo também, nós não viemos assim, agora, digamos, agora estou grávida, sou mãe, não, é um processo, tanto para os nossos filhos é aprendizado, quanto para nós, né, aprendendo a ser pais e eles desenvolver como filhos. Isso é muito lindo, né? Inclusive, até é bem legal isso que você falou mesmo. Ninguém nasce sabendo, a gente vai com o caminhar, né? E o primeiro filho é o que praticamente vai ensinando todas as fases, né? Cobaia da vida. É o que vai ensinando todas as fases maternal, tanto paternal quanto maternal. Bem interessante esse assunto. Bem legal, Lia. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tudo isso que a gente tentou trazer aqui para vocês, né? Formas que as crianças aprendem, como as crianças aprendem, em todas as áreas. A Eliane trouxe para nós várias etapas, assim, né? Desde de bebês até os maiorzinhos, para que eles possam realmente conhecer, né? Que eles não estão sozinhos. Então, eu queria agradecer, Lia, mais uma vez a sua presença em nosso programa, pela sua, né, generosidade de estar passando seu conhecimento para esses pais e mães que nos assistem. Então, a rádio fica grata por ter você conosco aqui. E a gente vai convidar você para um próximo programa para continuar algo similar a esse assunto aí que eu quero falar com você. Tá bom? Então, muito obrigada. Obrigada, Jerusa. E acima de tudo, assim, a gente esquecer que nós não estamos sós, né, Jerusa? Deus nos manda o Espírito Santo e Ele conhece os nossos filhos mesmo antes da gente ser mãe, da gente ser os pais, né, dessa criança. Então, a gente tem a quem buscar, a gente tem a quem recorrer. Obrigada pelo Exatamente. convite, um grande beijo para vocês e que Deus abençoe sempre. Amém, muito obrigada. E para vocês, tenham aí uma ótima semana. Até semana que vem com mais por aqui na RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Também em Jerusalém, lá no The Cyber Mom. Um abraço, gente! Mãe.
mães e filhos, amor sem fronteiras. Jerusaluana, falando de esperanças verdadeiras.